Muito tem se falado sobre o potencial da computação quântica. Mas o que muda de fato com a aplicação de tudo que essa tecnologia pode proporcionar? Afinal, do que a computação quântica é capaz? Quem vai nos responder é Ulisses Melo, diretor da IBM Research Brasil. Boa tarde, pessoal. Um grande prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu tenho um desafio de apresentar um assunto relativamente denso em 20 minutos. Mas vamos lá. O que vocês estão vendo aqui é o primeiro computador quântico comercial disponível hoje, né? Eu acho que é importante reconhecer que, embora se pense que computação quântica pode estar muito longe, isso é prova que está muito mais perto do que nós pensamos. Nesses 20 minutos eu vou tentar responder para vocês rapidamente essas 5 perguntas. Essas são as perguntas que, quando eu converso sobre computação quântica, elas são as mais frequentes. Qual a diferença entre computação quântica e clássica? Como os computadores quânticos funcionam, quais são as aplicações. Nessa audiência eu acho que essa é a pergunta que é de maior interesse, e quando computação quântica realmente vai fazer uma diferença para problemas reais e o que a gente pode ir fazendo para estar preparado. Primeiro, uma breve introdução. Por que computação quântica, né? Hoje, tudo que se faz com computadores, eles são representados nessa representação binária, que são entre 0 e 1. Mas nós sabemos que a natureza não é facilmente representada com zeros e 1. A natureza é essencialmente quântica, composta de átomos, elétrons, que têm estados quânticos. Então, isso desde a década de 70, 60, os cientistas já reconheciam que a melhor forma de fazer uma computação que pudesse representar a natureza seria a computação quântica. E eu gostaria de dar um exemplo para vocês que é relativamente simples. Eu acho que a maioria de vocês, como eu, depende de alguma forma de cafeína para se manter ativo durante o dia inteiro. Mas só para vocês terem ideia, uma molécula de cafeína hoje, se nós tentarmos modelarmos ela com o maior supercomputador disponível no planeta, não é possível. Não é possível porque, para se modelar essa molécula, nós precisamos modelar 10 a 48 estados. E não existe nenhum computador que é capaz de fazer isso. Para vocês terem ideia, o número de átomos e partículas estimadas no planeta Terra é da ordem de 10 a 49 a 10 a 50. Isso quer dizer que só para modelar uma molécula de cafeína, nós precisaríamos do equivalente a 10 ou 1% de toda o número de partículas existentes no planeta, o que é completamente impossível. Então, se vocês olharem essa tabela aí, vocês vão ver que quando nós estamos representando moléculas, você tem um número de bits clássicos que seriam necessários para representar essas moléculas, e a molécula de cafeína está ali, marcada, como eu disse, a 10 a 48, mas nós conseguiríamos modelar essa molécula somente com 160 qubits. E qubits é o equivalente de bit em computação clássica. Eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Mas o importante é vocês notarem que aquele computador comercial que eu mostrei no início da apresentação,
ele já está disponível com 20 qubits. Hoje nós já temos nos laboratórios computadores quânticos com 50 qubits e nós estimamos que daqui a alguns anos nós vamos ter o suficiente para resolver problemas como modelar antibióticos como penicilina, que hoje seria praticamente impossível, mas com um número de qubits que é razoável, menos de 300 qubits. Vou tentar responder essa pergunta, qual a diferença entre a computação clássica e quântica, de uma maneira rápida, tentar ser não técnico aqui, mas se vocês, a entidade básica de um computador clássico é o que nós chamamos um bit. O bit tem 2 estados, ou é 0 ou é 1. Daí você tem um byte que pode ter uma sequência, tem uma sequência de bits, e nós representamos, por exemplo, números inteiros com 32 bits, 64 bits, e por aí vai. O qubit, se vocês podem imaginar, como se fosse uma esfera, em que na base você teria o 1 e no topo, que seria o equivalente ao polo norte, você teria o 0. Então, você tem esses 2 estados equivalentes a binário no topo e na base, mas você tem toda essa esfera, que qualquer ponto nessa esfera, por exemplo, um ponto em Nova York, ele estaria muito mais próximo a 0 do que 1. Então, esses 2 estados, eles que coexistem. Então, você pode representar o qubit, esses 2 estados, ao invés do que você representa na computação clássica, com um ou outro. E esse valor, você só vai saber esse 0, 1 na hora que você faz a medição, que daí ele colapsa para um ou outro. Seria o equivalente de você jogar uma moeda para cima, ela tem cara e coroa enquanto ela está rodando, ela tem os 2 estados ao mesmo tempo, mas a hora que ela cai na sua mão, você pode dizer se ela é 0 ou 1. Então, todas essas computações, e esse é um princípio que nós chamamos de princípio de superposição. A segunda propriedade, que é muito importante, que ela parece até uma propriedade metafísica, é que um qubit, quando está interligado com outro qubit, ele sabe o estado dele depende do estado do outro. Eu costumo brincar, é como quando você chega em casa, o teu esposo, tua esposa olham para você e ele sabe teu estado. Então, porque eles estão intrinsecamente ligados por esse conhecimento. Isso existe na computação quântica. Então, duas partículas emaranhadas ou entangled, elas, independente da distância, um estado de uma depende da outra. Isso permite se criar polinômios, ao invés daquela sequência de ter um bit independente do outro, todos esses qubits são dependentes do outro, e então como você amarrasse todos os estados num polinômio, isso tem uma propriedade de paralelismo em precedente. Então você consegue resolver problemas como problemas de decodificação em criptografia de uma forma paralela, muito rápida, que hoje muito da criptografia depende da dificuldade de se resolver esses problemas em computação clássica, coisa que não é verdade para computadores quânticos. E o poder da computação quântica, ela vem da facilidade que se tem de escalar o poder computacional. Num computador clássico, para duplicar o poder computacional de um computador clássico, você tem que duplicar o número de transistores ou aumentar a frequência. Já num computador quântico, para duplicar a quantidade, o poder computacional, você só tem que adicionar um qubit a mais. O que aumenta a simplicidade tecnológica, porque hoje nós estamos chegando num ponto que está muito difícil miniaturizar mais transistores, empacotá-los de uma forma que seja eficiente em termos de energia.
forma que um computador quântico funciona hoje, você tem ondas de micro-ondas que chegam num determinado pulso. Se vocês olharem ali, entra naquela área, naquele cilindro que parece, nós chamamos de um lustre. E esse cilindro, ele na verdade é feito para reduzir a temperatura a 15 milikelvin, que é muito menor do que os 45 milikelvins do espaço sideral, e os qubits são aqueles aquele device representado ali embaixo do lado direito, né? E esses qubits que fazem no fundo a operação. Então você tem todo esse empacotamento de micro-onda a um sistema criogênico para fazer as operações naquela parte do computador. Isso que demorou bastante, não a parte de engenharia e a parte de redução de ruídos, porque a qualidade do computador quântico não depende só do número de qubits, mas sim da qualidade de interconexão com poucos ruídos. E é essa baixa temperatura no ambiente controlado que faz que um computador quântico seja bem efetivo. Em termos de aplicações, de uma forma óbvia, o computador quântico ele tem uma facilidade muito maior para resolver problemas que envolvem física quântica, porque a arquitetura mapeia facilmente o problema real. E áreas como, por exemplo, química molecular, ela é uma das áreas que nós acreditamos que vão se beneficiar o mais rapidamente da computação quântica. E química molecular ela é muito importante, por exemplo, em criação de novos materiais, criação de novos elementos, de novas drogas. Então, a parte da indústria que vai se beneficiar de uma maneira mais rápida e imediata de computação quântica vai ser a indústria química, vai ser a indústria de novos materiais, novas ligas. Nós também estamos vendo um mapeamento muito bom na transformação de grandes passos de Big Data para classificadores de aprendizado de máquina. Então, a inteligência artificial é uma área que também vai se beneficiar da computação quântica. Serviços financeiros, devido àquela propriedade de grande paralelismo, otimização de grandes portfólios, análise de cenário. O computador quântico é um computador probabilístico, então ele vai ser muito bom para fazer cálculos de portfólio probabilístico, precificação e, como eu já indiquei, a parte de criptografia. Nós estamos até desenvolvendo novos algoritmos de criptografia que são resistentes à computação quântica. Eles vão ser difíceis até para esse tipo de computação. E quando nós esperamos que a computação quântica vai fazer uma grande diferença para a indústria? Se vocês olharem essa tabela aí, vocês vão ver que algum desses problemas que nós mapeamos, como química quântica, otimização e aprendizado de máquina, eles têm um grau de complexidade que requer um número de qubits que são da ordem de centenas a milhares, a 1000 qubits. E esses computadores quânticos, entre 3 e 5 anos, eles vão estar disponíveis no mercado através de serviços de cloud. Outros problemas como esse de solução de criptografia ou aquelas aplicações tradicionais do tipo elementos finitos, eles já vão requerer milhares, dezenas de milhares de qubits. Isso vai demorar um pouco mais, talvez entre 10 e 15 anos. Mas um ponto importante é que isso não vai ser uma coisa linear. Existem indústrias e aplicações que vão se beneficiar muito mais cedo do que outras,
E por isso que é importante se pensar como se preparar para se beneficiar o mais rápido possível dessa tecnologia. Porque essa tecnologia está realmente se desenvolvendo agora a passos muito rápidos. A IBM tem trabalhado em computação quântica nos últimos 40 anos, mas nos últimos 10 anos o desenvolvimento, como vocês podem ver nas imagens, foram extremamente rápidos. Ao ponto que em 2017 foi quando nós tivemos o primeiro protótipo do computador quântico dentro do laboratório de pesquisa e que nós já disponibilizamos o acesso a ele na cloud, e agora em 2019, em janeiro, nós lançamos o primeiro computador quântico comercial. Em termos de estar preparado, o que eu sugeriria para vocês? A melhor forma de interagir com esse computador hoje é acessar essa plataforma da IBM chamada QExperience. Nós temos vários computadores quânticos na cloud, aberto, acessíveis de graça. Para vocês terem ideia, hoje já existem mais de 1.500 universidades e mais de 300 organizações que têm acesso direto a essa tecnologia. Nós já tivemos mais de 7 milhões de experimentos usando esses computadores quânticos na cloud. Então, é uma tecnologia já acessível e que, se você quiser aprender mais, você pode entrar. Existe todo um ambiente que permite vídeos, o código de programação é open source, tem kits de desenvolvimento. E nós também estamos criando programas de acesso direto à tecnologia. Por exemplo, algumas universidades elas estão se tornando hubs em que elas têm acesso ao computador quântico e começam a trabalhar com outras companhias. Como vocês podem ver, já existem algumas universidades como Keio, como Melbourne, North Carolina, que têm acesso a isso, e eles se comportam, esses hubs. Gostaria de desenvolver algum hub também aqui no Brasil. Nós também temos uma série de parceiros, por exemplo, da indústria. Tem ali, como vocês podem ver, a ExxonMobil. Ela se tornou um parceiro nosso para olhar e ajudar a drivear nossa agenda na área de química molecular, para entender problemas, desenvolver catalisadores para reduzir CO2 enquanto eles resolve o dual problem de prover energia para a sociedade, mas ao mesmo tempo mitigar o problema de CO2. Temos parcerias com várias universidades, outros membros, mas e startups também. Vocês podem olhar, tem algumas startups como Protein Cure, que já estão olhando na parte de desenvolvimento de proteínas e novas drogas para a saúde. Mas, em termos de indústria, vocês podem ver que, além da parte financeira, são companhias tipo Mitsubishi Chemical, Argonne, Berkeley Labs, companhias que têm interesse tanto na área química, tanto na área de desenvolvimento de novos materiais, incluindo drogas e químicos para a área de saúde. Então, de uma forma geral, para fechar minha apresentação, eu diria que minha sugestão para quem quer aprender mais e entender melhor os impactos de computação quântica é se educar um pouco mais, e as melhores formas de se educar é ter acesso, é só fazer uma procura em qualquer Google que você acha esse site da IBM que tem esse acesso a todas essas kits, vídeos e educacionais.
E todo o software que nós estamos desenvolvendo hoje para a computação quântica, ele é aberto, está sendo desenvolvido com a comunidade, então qualquer um em qualquer universidade pode, ou empresa, utilizar esses códigos para aprender e se educar. E se existir interesse de ter uma participação mais ativa, converse conosco, que existem vários programas, como eu indiquei, que permitem um acesso aos pesquisadores e ao equipamento dentro dos próprios laboratórios. Obrigado. O 8º Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria. Inovar é desenvolver a indústria do futuro. Momento Startup. É hora de Momento Startup. Para conhecermos a Raion Soluções e Tecnologia, chamamos ao palco Cíntia Tamires, pesquisadora principal, e Bruno Dias, gerente de projetos da empresa. Olá pessoal, tudo bem? Vocês sabiam que é possível economizar R$ 1.435.000 apenas substituindo as baterias de suas empilhadeiras? Uma boa tarde a todos, meu nome é Bruno. Boa tarde pessoal, meu nome é Cíntia. Nós somos da Raion Soluções e Tecnologia, que desenvolve baterias inteligentes para ajudar a indústria, o comércio e o agronegócio a resolver seus gargalos operacionais, reduzindo custos e desperdícios, com agilidade, eficiência e segurança da internet das coisas. Nos últimos 5 anos, praticamente moramos em um laboratório. Desenvolvemos um sistema que, além de monitorar a bateria, consegue controlá-la remotamente. Desenvolvemos um sistema que, além de aumentar a eficiência energética da bateria, ainda reduz custos operacionais. Então, fomos a campo para determinar qual problema poderíamos resolver com o nosso sistema de gerenciamento de baterias. Realizamos uma pesquisa em parceria com o Sebrae SP e ouvimos 138 profissionais de 102 empresas diferentes que atuam diretamente com empilhadeiras elétricas pelo Brasil afora. E descobrimos que 52% das operações logísticas não realizam a quantificação de dados básicos para determinar a eficiência da operação. Isso quer dizer que mais da metade das operações do Brasil não fazem ideia dos seus prejuízos. Além disso, 45% dos colaboradores afirmaram que já tiveram ou já presenciaram algum incidente ocasionado pelas baterias tradicionais. Nós acompanhamos uma operação real por 30 dias e vivenciamos esse problema de perto. Nós não só ouvimos quem usa a bateria, mas também ouvimos quem paga por ela. E quem paga sofre com a falta de previsibilidade nos gastos da operação, principalmente com trocas e manutenções emergenciais, prejudicando todo o planejamento financeiro da empresa. A Raion Tecnologia resolve toda a ineficiência operacional citada pelos usuários, superando drasticamente as baterias tradicionais. Mas como tudo isso funciona? Nossas baterias possuem o sofisticado BMS, Battery Management System, que realiza a total gestão, conectividade e interação com todas as empilhadeiras em tempo real. Nós coletamos os dados, armazenamos e transmitimos para o seu smartphone, computador ou tablet. As baterias Raion possuem 3 vezes mais vida útil, permitem a recarga ultra rápida e dão o dobro de autonomia para a empilhadeira. E para validarmos nosso sistema, nós instalamos a nossa bateria na mesma operação real que acompanhamos por 30 dias. E a aceitação foi unânime, tanto de quem usa quanto de quem paga. Nós também levantamos todos os custos reais de uma operação com uma frota de 30 empilhadeiras e 50 baterias tradicionais.
e descobrimos que, em média, são gastos R$ 298 mil por ano. Se essa mesma operação utilizasse as baterias Raion, poderia economizar 77% ao ano. E, em 4 anos, com essa economia, pagaria todo o investimento inicial. A Raion acredita no poder e no desenvolvimento de toda a tecnologia nacional. Estamos preparados para fazer a diferença, desenvolvendo sistemas eficientes, rentáveis e conectados. Muito obrigado a todos, desejamos um excelente congresso. Muito obrigada. O 8º Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria. Inovar é desenvolver a indústria do futuro. Tendências. Um ecossistema empresarial mais moderno e competitivo possui vários agentes com papéis fundamentais na construção desse ambiente. Um deles merece atenção especial: as ICTs, Instituições de Ciência e Tecnologia. Qual é a importância desses agentes para acelerar processos de inovação? Para tratar desse tema, convidamos o pesquisador do Centro de Performance Industrial do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, Cauã Ferreira Cardoso. Boa tarde, meu nome é Cauã Ferreira Cardoso, eu sou pesquisador do Centro de Performance Industrial do MIT, dos Estados Unidos. Antes de mais nada, eu queria agradecer aos organizadores pelo convite, por dar um espaço tão importante para o debate da inovação, principalmente no momento histórico nesse país que realmente a gente precisa. Ontem, teve uma fala do Laércio, presidente da Cisco, que eu me identifiquei muito, que ele falou da importância do acesso a oportunidades na história dele, que alguém que cresceu numa cidade do interior do Mato Grosso do Sul e chegou a ser presidente de uma multinacional, e também está aqui, ontem no caso, falando para uma plateia de tomadores de decisão como vocês. Ouvindo a fala dele, eu me identifiquei, não por ser, claro, presidente de uma multinacional, mas porque me fez pensar no meu privilégio e responsabilidade de estar num evento desse como jovem ainda, negro que também veio de uma família de baixa renda. E realmente eu tenho que agradecer aos organizadores por incluírem pessoas com um perfil que nem o meu, que nem o Laércio, e quem sabe isso seja uma oportunidade também para inspirar meninas e meninos que estão lá na mesma situação que a gente estava há anos atrás, e que eles possam saber que espaços como esses e debates como esses também, eles pertencem aqui. Esse também é um lugar para eles. Enfim, só esse depoimento pessoal e agradecimento aos organizadores. Eu estou aqui para falar da importância dos ICTs para acelerar o processo de inovação. Eu venho de um centro, estou representando aqui um time grande de pesquisadores, do centro que é liderado pela Elizabeth Reynolds, que já tem mais de quase 30 anos trabalhando nas questões de competitividade, de produtividade e de inovação, e que alguns desses livros aí, talvez alguns de vocês já conheçam, mas tem pessoas e pesquisadores realmente topo de linha, como o professor Michael Piori, Richard Lester, Susan Berger. Então, tem uma história aí que vai para dar um contexto no que eu vou falar. Boa parte do que eu vou falar aqui com relação aos ICTs vem de uma pesquisa, que é um projeto de pesquisa que foi uma parceria entre o MIT e o Senai, que já tem 5 anos, que é chamado Avançando Inovação no Brasil, e que a gente lançou esse livro, Innovation in Brazil. Foi o mês passado que a gente fez 2 eventos, já está disponível em inglês, em outubro vai estar disponível em português também, onde a gente pegou um time de brasileiros e estrangeiros
e realmente veio ao Brasil e tentou estudar o Brasil, principalmente nesse contexto dos últimos 20 anos, e tentou entender qual o papel da inovação no desenvolvimento. Então, conclusões gerais que a gente teve, eu só estou falando isso para dar um contexto geral, até que eu vou falar na questão específica dos ICTs. 3 conclusões gerais que, nos últimos 20 anos, a gente teve um progresso significativo do ecossistema de inovação brasileiro, apesar das crises políticas e econômicas que todo mundo sabe. Mas nesse final da segunda década, agora em 2019, é um momento crítico na história, que realmente o Brasil não pode se dar ao luxo de perder ainda mais a competitividade mais que vem tendo. Então, agir agora, no curto prazo, é muito importante para o futuro, mais talvez que em momentos do passado. E, finalmente, políticas de inovação, é muito importante que a gente pense nelas não de uma maneira isolada, mas de uma maneira em que a inovação é um tema transversal e que influencia também em políticas sociais, em políticas de trabalho, em políticas de educação, que entender essas relações é tão importante ou mais do que tentar entender a inovação isoladamente. Além dessa parte das conclusões gerais, a gente definiu umas 5 estratégias, eu só vou falar por alto de 4 delas e focar em uma que tem a ver com as instituições e os ICTs. A primeira que tem a ver com alinhamento de políticas industriais de inovação. A segunda que tem a melhor integração com a economia global, que tem a ver com o Brasil não necessariamente tirando todas as barreiras, mas sendo mais estratégico, seletivo e gradual em como você estabelece essas barreiras que mediam a relação com agentes externos. Você tem uma promoção de setores estratégicos, como o aeroespacial, o de petróleo e gás, de energias renováveis. E também tem aqui um tema que aqui foi falado muito, que é a relação, o melhoramento da colaboração entre universidades e empresas, que é algo que vai fazer uma diferença muito grande no Brasil para frente. Como eu falei aqui, tem uma dessas prioridades das 5 que eu vou falar mais, que tem a ver com o apoio às instituições, às inovações institucionais, que foi uma coisa que surpreendeu o nosso time quando a gente começou a fazer as pesquisas, que é a variedade que tem no Brasil de novos modelos de ICT, novos modelos de gestão da inovação, e isso tem que ser mantido e ter dado suporte, o maior suporte possível, porque realmente faz a diferença na construção de ecossistemas de inovação que é saudável e produtivo. Aqui eu estou citando 2 exemplos que a gente conheceu melhor, mas entre vários, que é o Instituto Senai de Inovação, que é uma rede de 26 institutos, que o Senai criou a partir de 2012, se não me engano, 2013, que teve a ideia em que utilizou, a parte inovadora o Senai tem uma tradição de ensino técnico muito grande, são mais de 60 anos de instituição, e uma instituição que também fazia serviços tecnológicos e resolveu agregar valor a seu portfólio de atividades, realmente implementando institutos de inovação, investindo aí, com a parceria do BNDES e do Fraunhofer, mais de 200 milhões nessa empreitada. Então, aqui, esse é realmente um exemplo que mostrar para que em organizações brasileiras é mais do que fazer inovação, é fazer uma incubadora ou um hackathon. O Senai está realmente mudar a organização por dentro para você incorporar a inovação de uma maneira holística. É claro que tem muitos desafios, mas esses exemplos eu acho que são importantes salientar e divulgar para o resto do Brasil. A Embrapi, o Dr. Jorge vai estar aqui no painel, seguindo o meu, vai poder explicar para vocês melhor do que ninguém, mas a Embrapi também é um modelo muito interessante, por uma maneira diferente do Senai, que foi uma instituição recente criada para atender um gap no mercado, que era o gerenciamento de riscos do setor privado em fazer inovação, e o segundo, que era a agilidade e a flexibilidade dos recursos que são dedicados a esse fim. Então, a Embrapi, ela seleciona laboratórios de alta performance, hoje eu acho que são 42, se não me engano, unidades Embrapi pelo Brasil, e a partir do momento que essas unidades são credenciadas, que eu vou falar, que a gente aprendeu no processo aí desses 5 anos de pesquisa,
e que eu acho importante aqui dividir com vocês. O primeiro deles tem a ver com essa, e eu falo isso como, antes de mais nada, brasileiro, de a ânsia de encontrar uma solução ou ICT perfeito que vai resolver todos os problemas. Na verdade, não é bem assim. O que a gente fez, né, nosso time pesquisando exemplos de ICTs no mundo inteiro, é que existe uma variedade de modelos e a aplicabilidade desses modelos depende do contexto e do objetivo que você quer. Então, se você quer... E todos eles têm prós e contras. Então, um ecossistema de inovação saudável e produtivo, ele vai passar por uma variedade de papéis, por uma variedade de modelos que vão interagir e não necessariamente num modelo que é um one size fits all, que a gente chama. Então, aqui, a gente fez uma tipologia, só para dar um exemplo rápido, onde você tem ICTs, por exemplo, que são criadores de conhecimento, que focam mais na pesquisa e tem mais frequentemente tem financiamento público, e eles funcionam bem diferente de um ICT que é prestador de serviço, por exemplo, que é muito mais gerado por uma lógica de mercado e é muito mais dependente daquele dinheiro que ele gera com serviços para se sustentar. Se você, por exemplo, promove, como governo, vamos dizer, uma quantidade desproporcional de prestadores de serviço como o ICT, e na hora que você quer estabelecer uma política pública que forneça um setor, vamos dizer, que ainda não tem demanda, um setor de uma área nascente na economia, o que vai acontecer é que você, como poder público, tem uma habilidade limitada de influenciar esses prestadores de serviço que não pegam dinheiro do governo, eles estão lá na lógica de fazer o dinheiro deles e tem a facilidade de você direcionar eles para uma agenda pública é diferente de um gerador de conhecimento que tem financiamento público. Isso é só um exemplo. Então, só para dizer que não é aqui uma questão de defender financiamento público para tudo, mas enfatizar o fato que existem modelos diferentes, com prós e cons, e que eles têm que ser pensados dessa maneira, não como uma solução para todos os problemas. O segundo aprendizado tem a ver com algo que é muito próximo do meu coração, que tem a ver com o desconhecimento da diversidade de ICTs que a gente tem no Brasil. Aqui é muito comum a gente falar de Rio e São Paulo, a gente falar do que acontece aqui no Sudeste, um pouco mais no Sul, mas muito menos se fala do que acontece fora desse eixo. Então, eu estava jantando com o Dr. Jorge lá em Brasília, presidente da Embrapi, e ele me falou, Cauã, olha, você conhece o Inatel, que fica lá em Santa Rita de Sapucaí? Você conhece o pessoal lá do Ceará, de Campina Grande, que trabalha com ciência de computação? Esses caras estão tendo performance melhor ou no mesmo nível que o pessoal do Sudeste, mas ninguém conhece. Então, se tem uma mensagem, e eu, para fazer essa pesquisa, foram 5 anos, 4 anos meus participando, viajando o Brasil todo, de divulgar e mostrar a necessidade de se entender o Brasil melhor. O que a gente vê é muito que hoje se gasta mais dinheiro em ICT, muitas vezes, de gente viajando para a China, para os Estados Unidos, me visitando lá no MIT, do que conhecendo o ICT no estado vizinho. Isso precisa mudar, precisa ter um balanço maior nessas possibilidades. No caso do Senai, a mesma coisa, estudando a rede, o que eu fui, um exemplo, o maior supercomputador do mundo, da América Latina, é o Santos Dumont, está lá no Rio de Janeiro. Alguém aqui sabe onde está o segundo maior computador da América Latina? Alguns sabem. Está em Salvador, no Cimatec. Ele não está em São Paulo. Ele não está em Minas Gerais. A gente foi, por exemplo, eu fiz bastante entrevista com o pessoal dos institutos de inovação no Rio de Janeiro, minha terra natal, vocês provavelmente reconheceram o sotaque. Na minha terra natal tem o ISO de Química Verde, tem o ISO de Biosintéticos, que são realmente excelentes, mas tem um outro ISO que tem numa área parecida e que também tem um modelo super interessante em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, que é o ISO de biomassa. Agora, quem conhece o ISO de biomassa? Muito menos gente. A gente precisa entender melhor esses modelos para entender inovação no Brasil. Terceiro aprendizado.
Se, por um lado, o público geral não conhece bem os ICTs que existem no Brasil, e a diversidade, a variedade e a criatividade que eles têm que ter, os ICTs em si, pelo que a gente observou, também não aprendem muito um com o outro. E isso é um problema. Então, existe uma importância da aprendizagem qualificada e colaboração entre os ICTs, que a gente viu que realmente estava faltando. Quando eu falo colaboração e aprendizagem qualificada, eu falo que é mais do que fazer um projeto que no papel está junto, é realmente criar projetos de inovação coletivamente. Isso a gente encontrou alguns modelos, infelizmente não são a maioria, mas a gente encontrou alguns modelos interessantes no Cimatec, que na verdade é um modelo que criou dentro da organização, que eu coloco ali, modelos intra-organizacionais, dentro da organização, um ambiente de aprendizado que, na verdade, foi mais interessante para mim do que ter o supercomputador ou fazer projetos do tamanho que eles fazem. Eles usam o projeto como uma unidade de aprendizado, onde eles envolvem o pesquisador de inovação, o técnico do laboratório e também os alunos e professores dos programas educacionais deles, num projeto só. E, com isso, você não só melhora a qualidade de inovação, mas você também multiplica o impacto da inovação para os alunos, para os professores, para os pesquisadores. Então, eu acho que modelos como esse são muito interessantes e têm que ser mais investigados. No caso da rede dos ISES, a gente também viu uns modelos interessantes de colaboração, principalmente entre ICTs que têm áreas complementares, mas que, em teoria, não tem nada a ver um com o outro. Por exemplo, eu estava ontem almoçando com o Vitor, que é o diretor do ISE de Soluções Integradas de Metal Mecânica, ele deve estar aí, e a Carolina, que é diretora do ISE de Biomassa. Um está no Rio Grande do Sul, o outro está no Mato Grosso do Sul, áreas completamente diferentes, mas eles estavam discutindo um projeto em comum. Um faz um protótipo, o outro faz a análise. Então, se eles não tivessem uma rede, como a rede de institutos de inovação, para se comunicar e estar num evento como esse, eles nunca iam se encontrar. Então, esse tipo de rede, de canal de comunicação é super importante para que os ICTs colaborem e criem e melhorem projetos de inovação em consequência disso. Quarto, que eu acho que é particularmente importante, dado que aqui no evento a gente falou muito sobre machine learning, AI, questões de defesa, enfim, uma alta quantidade de empresas de alta intensidade tecnológica. Inovação não é só isso. Uma coisa que a gente percebeu foi que existe um bias hoje, existe um foco muito maior dos ICTs em si para indústrias de alta tecnologia e não tanto para indústrias tradicionais. Isso é preciso mudar. Para a gente testar essa hipótese, a gente foi entender melhor o setor têxtil e setor de confecção no Brasil. Então, eu fui desde Rio Grande do Norte até Anápolis, até Blumenau, falando com empresas como a Hering, com a Cedro, com a Altenburg, mas também associações como a BIT e o C-Ticket, tentando entender como é que vocês realmente... um setor tão protegido, é um setor tão tradicional, é o segundo maior empregador na economia brasileira. Como é que vocês veem inovação? E a gente ficou completamente impressionado pelo nível de pensamento sobre a inovação, dos arranjos inovativos que eles tinham, e que, apesar de você ter, obviamente, principalmente no setor de confecções, um nível tecnológico muito baixo, ainda a inovação ser algo muito incipiente, existem lideranças e companhias fazendo projetos de inovação muito interessantes. Os ICTs, de acordo com a nossa pesquisa, deveriam olhar mais para esses setores. E o setor têxtil e confecção é um exemplo disso. Finalmente, tem o último aprendizado, tem a ver com um desafio que a gente acha que é o desafio principal de médio e longo prazo para os ICTs brasileiros, que é a sustentabilidade financeira e a performance institucional. Então, assim, a gente pesquisou bastante vários modelos através do mundo e, assim, não tem jeito. Ter acesso a um financiamento garantido, que a gente fala, chama de basic funding, é fundamental.
Principalmente no Brasil, o debate é muito focado de não pode ter garantido, tem que se sustentar financeiramente. Não é assim que acontece no resto do mundo. Claro que existem níveis de investimento, claro que existem variações, mas ter o acesso àqueles fundos é muito importante para que os ICTs possam evoluir e se desenvolver na maneira que se espera deles. É claro que, com esse investimento, é muito importante você ter mecanismos de monitoramento e avaliação que vai permitir você fortalecer modelos que funcionam e eliminar ou substituir modelos que não dão certo. Agora, tentando entender criar um sistema de monitoramento e avaliação, é importante que a gente também não use métricas que são uniformes. É importante que você tenha um entendimento de indicadores financeiros e não financeiros, principalmente os indicadores de impacto na economia, para você ter uma avaliação realmente holística e precisa sobre o funcionamento desses ICTs e o impacto que eles têm na economia. Bem, foram esses os 5 aprendizados. Eu espero que isso tenha sido útil para vocês. Aí está o meu contato e fico à disposição para esclarecimentos maiores. Obrigado.